Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Joãocast. Para você que me conhece, eu sou o João. Para você que não me conhece, eu sou o João também. Não muda absolutamente nada. E hoje eu estou com uma convidada ilustre, mais que ilustre. Obrigado, Bárbara, por topar essa loucura minha. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui com você na minha frente. Imagina, eu que agradeço, João, esse convite. Muito mais que um convite, uma oportunidade de eu poder falar um pouquinho de tudo que a gente vem realizando, das pessoas me conhecerem como pessoa também. Agradeço pelo carinho, agradeço a todas as pessoas que estão aí acompanhando a gente e que seja um momento agradável, que as pessoas possam me conhecer um pouco da realidade da vida pública, para que a gente possa fazer com que mais pessoas venham participar e colaborar aí. Com certeza. Eu sempre faço uma apresentação antes, mas eu tô tão nervoso que eu esqueci. A Bárbara já foi e é comerciante, é jornalista, ficou à frente do abrigo do Lar do Aconchego, lá em Venceslau, por muito tempo. Tem uma visão além do tempo, assim a NASA perde. Pensou em alguma coisa, a Bárbara já está lá na frente. Ela inspira milhares e milhares de mulheres, tanto na vida política quanto na vida pessoal. E hoje está como prefeita da cidade de Presidente Venceslau e é a mamãe do Francisco. Seja bem-vinda mais uma vez. Bárbara, eu vou agradecer primeiro todo mundo que ajuda isso aqui a acontecer, essa minha loucura, meu surto, porque sem eles com recurso próprio a gente não faz nada, né? É mesmo. Precisa do pessoal para ajudar. Começar pela Hélida, que mandou o bolo mais uma vez. Hélida Sabor e Capricho, lá de Queirobi. Tá expandindo demais o negócio dela. Ela começou, ainda é na casa dela a produção. Hoje ela faz mais de 100 bolos por dia. Entrega em Queirobi, Venceslau e Anastácio. E tá chegando aqui em Presidente Prudente. Tá? Obrigado, Hélida. O Instagram, @Hélida Sabor e Capricho. Lopes Engenharia, Terraplanagem e Construção Civil, lá em Presidente Venceslau e em Três Lagoas. Hoje a empresa é referência em obras de grande porte, na área civil e ambiental. São responsáveis por grandes projetos de empresas nacionais e multinacionais também. São obras gigantescas. Quem quiser acompanhar um pouquinho do trabalho e conhecer mais, lopesengenharia.com.br. Marisa Confecções, lá de Presidente Venceslau. Fui ontem lá ajudar a minha avó a escolher um vestido para o aniversário dela, conversando com as meninas. Aí a Marisa veio ajeitar, fazer os ajustes do vestido. Aí eu falei, olha, conhece meu podcast? Vou levar a prefeita Bárbara. Ah, que legal, boa sorte para você. Eu falei, ajuda a gente lá, né? Com alguma coisinha já ajuda. Eu falei, vamos lá. A Marisa, ela tem confecção própria, moda masculina, feminina. E o @ é Marisa Confecções, tá? Lá no Instagram. Beauty Shop Rafaela Pellegrini. Lá você encontra tudo que uma mulher ama. Semijoias, bolsas, carteiras, cosméticos, perfumarias e até sapato. A Rafa tem marca própria de semijoia e também revende, tá? @BeautyShopRP no Instagram. Drogaria Santa Cecília de Queirobi, da minha amiga Maria Rosa. Não preciso nem falar que lá você encontra de tudo, perfumaria, genéricos. E o melhor de tudo é o atendimento lá. A Maria Rosa escalou um time, olha, sensacional. Os meninos, quando passam de moto, pode passar 10 vezes por você na rua, as 10 vezes vão cumprimentar, buzinar. Eu adoro. Obrigado, Rosa, pelo apoio. F10 Eventos, da Fran, decoradora, lá em Presidente Venceslau, atende também a região inteira. A Fran está há 10 anos no mercado de trabalho, atuando nas festas aqui na região, casamento, batizado e festas infantis. Se você pensar em colocar um elefante branco na sua festa, pode pedir para a Fran que ela vai te atender. @Fran F10 Eventos no Instagram. Gente, é muita gente, tá? Vocês têm um pouquinho de calma, porque o pessoal, quando viu que era a Bárbara aqui, enlouqueceram. Quintal dos Sabores, lá de Queirobi. Pizzas aos finais de semana e salgados durante a semana. Baguete, fatias húngaras. @Quintal dos Sabores. Conheçam o trabalho da Vilma. E, por fim,
Maquin Importados, loja especializada em artigos infantis importados diretamente dos Estados Unidos. Para você que é mamãe, assim como a Bárbara, conheçam o Instagram e o site da Maquin, @Maquin Importados e www.maquinimportados.com.br. Pronto, terminamos. Que legal, é muito bom contar com o apoio das pessoas, né? Importante, né? Bárbara, queria saber de você. A gente se conhece há pouco tempo, relativamente, né? A gente veio aqui já na Inova, logo depois das eleições. Outro surto da minha cabeça, que eu não conhecia ninguém. Falei assim, vou reunir essa mulherada que ganhou aqui para prefeita na região. Veio você, a prefeita Adriana, Ruth. A Cássia não pôde vir. Isso. Mas a gente fez um bate-papo, era pandemia ainda, eu lembro todo mundo de Foi máscara. muito legal. Foi o primeiro ali, logo no início, assim, bem... Muito legal. E eu queria saber de você, nasceu em Venceslau? Isso, sou nascida em Presidente Venceslau, nasci, cresci, só saí de Venceslau por 1 ano para fazer o 3º colegial aqui em Prudente, onde eu fiquei só, na verdade acabei que nem fiquei o ano inteiro, porque daí eu ganho a loja dos meus pais ali em outubro e volto para Venceslau, né? Então, nasci e cresci em Presidente Venceslau. Que legal, só estudou 1 ano fora. Só 1 ano fora, nem deu nem 1 ano, porque foi só o 3º colegial e já voltei. Raiz mesmo. Eu amo minha cidade, eu falo que os meus irmãos foram embora muito jovens, né, estudar, fazer faculdade e depois não voltaram. E eu sempre dizia que eu queria ficar ali, que eu gostava de Venceslau, que eu gosto do estilo de vida do interior. E assim lá estou. Seus pais são de lá também? Meus pais são de lá, a Cristine, minha mãe, meu pai Luiz Antônio, também nascidos e crescidos em Presidente Venceslau. Eu falei no outro episódio sobre a infância, né? Porque eu sempre fui, e sou, não parece, muito tímido. Eu sou assim, de suar, de transpirar, só de pensar que eu tenho que falar em público. Mas quando vai, dá certo. Você tem esse tino, assim, de ser... Porque você é formado em jornalismo. Isso. Desde pequena você já teve essa questão de liderança, de chegar e falar e conversar? Eu nunca tive essa questão da timidez, nunca foi um perfil meu, muito pelo contrário, sempre fui muito falante. Eu acho que isso a gente vem desde criança, é um traço, uma característica nossa, né? Na formação do nosso caráter, né? Na formação dos nossos valores, princípios e a questão de atitude. Eu sempre fui uma criança muito serelepe, muito ativa, né? Uma criança que acabei que minha mãe, coitadinha, tinha que gastar as minhas energias para não gastar as dela. Então eu sempre tive essa questão assim de não ter medo, de estar à frente, de me colocar sempre à disposição. Sempre foi um perfil meu, desde criança, desde as brincadeiras na escola, na rua. Sempre tive essa questão assim de querer estar à frente e me colocar à frente também, muitas vezes. Já foi representante de sala na escola? Já, representante de sala, na escola sempre estava metida nas confusões também, nas questões de... Eu estudei em escola municipal por um período, depois eu fui para escola particular, então escola particular não tem grêmio, né? Mas assim, sempre estava envolvida, se tinha que tomar a frente de alguma coisa, eu sempre gostei, sempre foi uma característica minha mesmo. Legal. Aí você veio para Prudente estudar? Aí no 3º colegial eu vim fazer o 3º colegial aqui, né? Para poder melhorar um pouco mais algumas coisas, né? Meus irmãos já moravam aqui. E aí, só que eu ganho a loja dos meus pais, a Doce Delírio, eu ganho ela em outubro. Finalzinho do ano. Isso, finalzinho do ano. Então eu volto, né? Aí eu fiquei cuidando da loja, meu pai falou, por 1 ano você não precisa estudar, mas depois você vai ter que fazer uma faculdade. E aí eu fiquei 1 ano só aprendendo a administrar a loja, a cuidar da loja, porque eu não tinha experiência alguma. E aí depois de 1 ano eu decidi fazer a faculdade. Eu sempre tinha pensado em fazer relações públicas, e aí aqui na região não tinha, né? E eu precisava fazer algo para eu poder viajar todos os dias. Daí eu fiz comunicação social, né? Com a especialidade em jornalismo. E viajava todo dia, cuidava da loja, fazia estágio. Aqui em Prudente mesmo. Isso, aqui em Prudente. Me formei na UNOeste em jornalismo. Legal. Vinha todo dia. Todos os dias. Saía da loja, tomava um banho, pegava o ônibus e vinha. Eu falo pra molecada que hoje em dia é muito fácil estudar. É muito fácil. Só não estuda quem não quer mesmo. Porque, já falei também em outro podcast, eu fazia o ensino médio em Piquerobi. À tarde, 2 vezes por semana eu ia em Santo Anastácio fazer inglês. E nesses dias eu vinha direto para Prudente fazer o curso técnico em
turismo. E aí eu saía de casa 1h da tarde para ir pro inglês, ia pro inglês. A escola era lá no final da cidade, e eu tinha que pegar o ônibus de Piquerobi que passava no Trevo. Então eu atravessava a cidade a pé. Hoje em dia tem ônibus, tem van, tudo de Opção graça. EAD, os EAD, trabalhos, né? a facilidade de fazer trabalho, né? Na minha época de faculdade, tinha dia que eu não podia trabalhar, que eu precisava vir para fazer trabalho em grupo, que tinha muito isso, e a gente não conseguia fazer de maneira online, Sim. né? Então tudo era muito presencial, né? Então hoje mudou muito isso, né? Eu falo, eu não sou tão velha assim, mas que eu me formei já fazem... eu tenho 36, já fazem 15 anos, né? 14 anos ali. Então, era muito diferente. A gente não tinha essa facilidade, né? Era a época da biblioteca. Isso, não tinha o curso EAD. E eu falo, até as mensalidades eram muito mais Sim. caras, as que era mais difícil. Hoje, graças a Deus, com o passar do tempo, com a evolução, com a tecnologia, a gente conseguiu aproximar muito mais o estudo, né? O ensino superior da nossa realidade. Com certeza. Depois da graduação, você continuou na loja ou já começou a atuar na sua área de formação? Eu sempre, assim, quando eu estava na graduação, eu fazia estágio, né? Fui estagiária na prefeitura, fui estagiária num portal de notícias, fiz uma revista. E quando eu me graduei, eu fui começar uma pós-graduação em Londrina, na UEL, em fotografia. E aí eu fui trabalhar também porque a pós-graduação era 1 ano. Depois que eu terminei a pós-graduação, eu trabalhei na minha área como assessora de imprensa numa leiloeira, Leilosula, de Presidente Venceslau. E depois eu trabalhei como um cargo de assessora de imprensa na Câmara Municipal de Venceslau, onde eu fiquei por quase 4 anos, né? Isso, então eu trabalhava de manhã na parte do jornalismo e na parte da tarde eu cuidava da loja. E aí eu sempre consegui levar as duas profissões, né? Aquilo que eu tinha estudado e aquilo que sempre me deu uma base, me ajudou muito, que é a minha loja. E o pezinho sempre na prefeitura, no público. Isso, mas eu nem tinha uma visão política, assim, é muito engraçado. Isso que eu queria te perguntar. Isso, não tinha nenhuma relação eu ter sido estagiária na prefeitura ou ter trabalhado como assessora de imprensa na Câmara com a questão política, porque a minha relação ali era puramente do jornalismo, E da por minha trás, formação. né? Mas lógico, a gente acaba que aprende muito, Sim, eu tenho muita coisa que eu trouxe da minha época de estagiária da prefeitura, que foi uma fase de muito aprendizado. Então, e na Câmara também, ali, de ver os bastidores da política, de entender como as coisas acontecem, mas nunca nem me imaginei, nem vereadora, nem prefeita, nunca nem sequer tinha passado na minha mente. Minha questão ali era ser jornalista mesmo, assessora de imprensa, que sempre foi um desejo meu. Legal. É. E aí, depois de quanto tempo atuando que você começa a pensar na política? Na verdade, não é nem atuando que eu penso na política. Quando eu saio da Câmara, quando eu saí do cargo, eu decidi que eu ia fazer um trabalho voluntário. E aí, por ter tido formação em jornalismo, eu vou fazer o registro fotográfico das crianças no Lar Aconchego. Eu faço um projeto, escrevo um projeto, peço autorização na época para quem cuidava do lar, porque eu sempre dizia que criança que crescia em casa-abrigo, né, nessas casas de acolhimento, ela não tinha história fotográfica da vida dela, né? Quando ela vai seguir para a vida adulta, ela não tem um registro de como ela era criança, com quem que ela cresceu. Às vezes os irmãos se separam, ela não tinha relatos, nem fotos dos irmãos, e aí eu vou lá fotografar as crianças, até para acompanhar, né? Porque geralmente quem faz esse papel de fotografar são os pais, né? Isso, dos álbuns de família, daquela tradição que a gente tem. E aí, quando eu chego no lar para fotografar as crianças, eu acabo me envolvendo emocionalmente com eles. Aí acaba tendo algumas coisas que eu vejo ali no lar que eu não concordava muito, e teve uma intervenção no lar. E aí eu sou nomeada interventora no final de 2018. Sou um pouco ruim com data, tá? Somos, então. E aí acho que no final de 2018, no final de 2017, eu sou nomeada interventora no lar. Eu fiquei em 2018, 2019, isso, 2020, E aí eu sou nomeada interventora no lar e a gente começa a reconstrução daquela instituição, que vinha passando por uma série de problemas, uma série de crises. E aí começamos a movimentar, eu comecei a entender um pouco do terceiro setor, comecei a entender um pouco sobre acolhimento, vulnerabilidade social.
E eu sentia muito no meu coração de que o problema do lar, ele não era um problema ali de dentro do lar. Ele era um problema externo da sociedade, onde as políticas públicas não funcionavam e que a gente precisava fazer com que as coisas acontecessem para que o lar não ficasse cheio. Quando eu entrei no lar, tinham 21 crianças, era assim, uma superlotação, uma coisa assim muito... Triste. Muito triste, muito complexa, mas a gente foi trabalhando, eu fui fazendo um trabalho externo de entender a vulnerabilidade dessas famílias, entender como a gente poderia atuar, porque o assistencialismo ele não desenvolve, a gente precisava desenvolver para que eles tivessem autonomia e pudessem cuidar das crianças, né? E aí a gente foi fazendo assim, e aí eu comecei a fazer alguns questionamentos sobre o poder público, sobre o executivo, sobre o que é possível executar, o que não é possível. Poxa, se dá certo na minha loja, se dá certo no terceiro setor, por que numa prefeitura as coisas parecem... Que é essa sensação que a gente tem quando a gente não tá ali. Parece que nunca dá certo, parece que... E aí eu comecei a fazer alguns questionamentos ao poder público e levantar essas questões. E aí um amigo chega em mim e fala, eu acho que você devia ser candidato. Eu falei, ai, como? Eu não tenho grupo político, eu não tenho dinheiro, minha família não tem nenhum vínculo. Ele, não, vamos juntar um grupo, vamos. E aí começou assim, como uma conversa mesmo. Nunca tinha tido a pretensão política, né? A gente não tinha apoio político, não tinha partido, não tinha grupo. Mas aí a gente conseguiu o apoio de um único partido naquele momento. E aí me lancei candidata e aí vem toda a parte da vida pública que começa a partir dali. Começou de um questionamento de que se é possível fazer. Sim. E que quando a gente não concorda, a gente precisa se colocar à disposição. E não só ficar falando, eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo. E não fazer nada. Isso, mas se colocar à disposição e trazer as soluções que você acredita que possam trazer resultado pro bem comum, para quem realmente precisa. Que legal. As eleições foram em novembro, né? Por conta da pandemia. Isso, mudou a data naquele ano. 2020. Você vinha se preparando há quanto tempo? A gente se preparou assim, ó, acho que o período eleitoral são 45 dias. A gente se preparou 60 dias antes do período eleitoral, né? Eu vinha já nessa construção de quem é a Bárbara, o que a Bárbara pretende. E numa construção muito básica, muito... A Bárbara é uma menina sonhadora que queria fazer algo pela sua cidade. O que era esse fazer algo pela sua cidade? Era trabalhar. Era não desistir, era ter resiliência, sem promessas, uma campanha bem pé no chão, literalmente, de andar muito, de casa em casa, sol, com os meus amigos, pessoas voluntárias, as pessoas que iam acreditando em mim. Então eu fazia uma visita na sua casa e falava... Olha, eu sou uma menina que sonho isso, tanto que ficou a menina na época da campanha até hoje. Isso, agora por causa do Francisco, as pessoas olham ainda um pouquinho mais como mulher. Mas é sempre a menina e eu adoro, eu acho muito carinhoso e quero ser menina até 90 anos, se Deus quiser. E aí a gente ia conversando com as pessoas e as pessoas, assim, eu acho que num anseio de mudança, num anseio, assim, de uma renovação, né? Não existe. A gente hoje tem muito essa coisa de dividir a nova política. Não, a política vai ser a mesma. Ela é a mesma lá no tempo antes de Cristo e é a mesma hoje. Na verdade, é a maneira como você quer fazer a política. A boa política, a má política, a política do interesse pessoal, a política do bem comum. Então, são as suas escolhas que vão definir que tipo de política você vai fazer. Não tem nova e não tem velha, não tem meios. É o mesmo. Mas é cada escolha sua, dia a dia, que vai dar a diferença da política que você quer fazer. E assim as pessoas acreditaram em uma renovação, acreditaram numa menina sonhadora, sem nada a oferecer, sem nenhuma troca de compra de voto. Sim. E que batia de casa em casa com os amigos, uma campanha muito pé no chão. Questão financeira também, quando as pessoas olham e falam, não é possível. Eu falo, é possível. Quando se quer fazer algo diferente, tem, lógico. 100% da mão de Deus, das escolhas da mão de Deus, né? Na minha vida, eu tenho certeza que eu fui uma escolhida e sou uma capacitada por Ele, mas que tá aí pra gente trabalhar e fazer aquilo que Venceslau precisa. Aqui na internet, a gente usa a expressão hate, né? Para as pessoas que não gostam de alguém na internet. Na vida fora da internet e na internet, você sofreu muito hate durante a campanha?
e depois? Sim, durante a campanha, até hoje tem muito isso, sobre as pessoas não gostarem. Eu tenho uma coisa muito clara para mim, João, assim, eu falo, eu sou cristã, sou católica, praticante, né, busco ter vivência de cristão, né, porque é isso que importa. Nem Jesus agradou. Com certeza. E eu não tô aqui para ficar agradando as pessoas, eu tô aqui para tentar fazer o meu melhor e o correto, né? O quanto aquilo vai agradar, o quanto aquilo vai atender as expectativas ou os interesses pessoais de cada um, eu não consigo medir e também não consigo controlar isso. Eu não tô aqui para ser amada. Eu tô aqui para fazer o meu papel e cumprir o meu papel. E meu julgador, a opinião que me interessa é de Deus. E essa eu vou descobrir só um dia. Então eu sigo fazendo. Eu acho muito importante ouvir as pessoas, ter das pessoas aquilo que ela tem de feedback, se tá bom ou não o meu trabalho. Mas isso pode ser feito de maneira educada, sem ataque, sem pessoalidade, né? O que hoje na internet a gente não consegue ver muito. Hoje a internet virou uma terra de qualquer pessoa, né? Durante a minha campanha, quando você fala do hater, a gente teve dois perfis falsos, né? Que criaram no período de campanha, onde eles divulgaram muitas fake news, muitas coisas, difamação. E eu fiz um boletim de ocorrência lá na época da campanha, que virou uma ação e já foi julgada, já foi descoberta quem eram as pessoas, eram candidatos a prefeitos na época, oposição minha, e pagaram indenização até. Então eu falo assim, o hater, ele é algo que as pessoas acham que eu posso falar, que eu posso escrever o que eu quiser. Você pode, desde que você respeite aquela pessoa, né? E hoje eu falo que eu tenho uma ação ganha contra duas pessoas, com um já com indenização paga, o outro está recorrendo. Mas que é muito legal ver de que a justiça existe. As pessoas acreditam numa impunidade, mas hoje a internet ela não é terra de ninguém mais, não. Era dois perfis falsos, mas a gente conseguiu puxar de onde eles se conectavam, fez toda a quebra e tá aí. Nem 2 anos e pouco depois, o processo já finalizou. E agora, durante o seu mandato, ainda sofre com isso? Hoje não... não é perfil falso, hoje são pessoas mesmo de oposição, o que é normal, o que é saudável, o que... Eu acho que só, às vezes, a falta de respeito e a distorção da notícia. Você não precisa concordar, você não precisa achar que eu tô certo, mas distorcer para causar uma confusão, isso é comum no meio político, eu lido muito bem com isso. Eu fiz uma escolha no início do meu governo, né, com relação a redes sociais. Eu tenho um perfil, uma página do Facebook, mas eu não há acesso. No meu celular eu não tenho nem o aplicativo, eu cancelei todas as senhas, todos os acessos. Hein? Isso, eu não há acesso. Quem acessa é minha equipe de comunicação, quem alimenta é ela. Eu só acesso o Instagram e o WhatsApp, que são as mídias que eu uso ali. Então, às vezes as pessoas falam, coloquei no Facebook. Eu falo, olha, o Facebook eu não acesso. Porque o Facebook, ele ficou muito aberto, assim, as pessoas escrevem o que querem, falam o que querem, e eu tô focada em trabalhar. Se eu ficar olhando para os barulhos, eu não vou conseguir silenciar minha mente e fazer aquilo que a minha população precisa. Então, assim, lá no início do governo eu fiz uma escolha. Eu vou dar ibope para isso ou eu vou focar naquilo que eu preciso fazer e não vou, né? Então, assim, quando as pessoas querem falar comigo, se você tiver alguma coisa, você manda um WhatsApp, você me liga. Meu WhatsApp é um número só, aberto para todo mundo. Às vezes as pessoas mandam no Instagram, às vezes cai lá nas solicitações, aí de vez em quando eu vou dar uma limpadinha nas solicitações. E assim eu me comunico com a população e não tenho problema nenhum. Lido super bem com a crítica, com a não aceitação, com a rejeição. Isso é comum numa vida pública. E uma pena daquela pessoa que está na vida pública, ou que se propõe a vida pública e que acha que vai ser o rei momo e vai ter 100% de aceitação. Não, nem Jesus Cristo teve e a gente não vai ter. Eu sou uma pobre mortal, mas que estou aqui lutando todo dia para fazer o meu melhor. Foi bom você ter falado das redes sociais. Você tem uma presença muito forte, marcante nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? Desde a campanha e até hoje. Quão importante você acha que é estar presente, para quem não sabe ainda, eu estudo marketing lá na ETEC, Milton Gazzetti, em Presidente Venceslau. Quão importante você acha que é estar presente no online hoje, como eu brinco, no século 2023? É muito importante. Eu tenho algumas experiências ao longo desses 2 anos e mais de 2 anos e meio de governo com o online, que são muito legais. Primeiro momento, o Instagram entrou por quê no meu governo, na minha vida pública? Porque é de graça. É o jeito que eu chegava para a população sem ter que pagar, sem ter que gastar dinheiro público. É a minha rede social, eu colocava lá, me comunicava. Aí,
comecei a aprender a lidar com aquilo. E eu tive uma experiência no carnaval deste ano, quando eu e o meu marido, a gente não viajou e a gente começou a fazer uma reforma em casa. Eu lembro. Isso. E aí um dia eu fiz um vídeo acelerado e postei sobre o nosso dia a dia. Porque o carnaval, ou as pessoas estão na praia, ou na Sapucaí, ou estão em casa. E quando a gente abre o Instagram é um lugar de só prato bonito, só família perfeita, só passeio, só roupas lindas, culturais. Isso. E eu dizia assim, qual é a minha realidade, né? Porque as pessoas, eu colocava muito a minha vida pública, mas a minha vida pessoal nunca foi uma coisa muito... E as pessoas olham para um prefeito, para um gestor, para um político, eles imaginam aquilo que tá muito distante da realidade. E aí eu postei, o que você tá fazendo no seu carnaval? De 100 pessoas, quantas pessoas vão na Sapucaí? 2? 1? Quantas pessoas têm condição de ir pra praia? 10? É uma minoria. Sim. A maioria tá dentro de casa, ou descansando, ou assistindo um Netflix, ou fazendo a faxina, ou fazendo alguma coisa. A reforma. E foi muito legal a troca que eu tive com a população, com as pessoas, de me aproximar e deles verem quem é a prefeita Bárbara através da minha rede social. Quem é a minha família. E ali a minha rede social teve um impulsionamento muito grande. A minha rede social, ela não é patrocinada, ela não é impulsionada, eu ainda não tenho um tráfego pago para alcançar. Ela é orgânica, ela é muito orgânica. Preciso melhorar isso. Eu enxergo já que tem uma potência no Instagram e nas mídias sociais, mas ela ainda é orgânica. Então, assim, a gente foi vendo um crescimento das pessoas chegarem, e isso me aproximou muito das pessoas. Essa semana uma senhora mesmo falou assim: eu sou conectada, eu acordo, a primeira coisa que eu vou ver é o que a prefeita tá fazendo. Lembra que você foi falar no Dia da Mulher lá na escola, contando sobre a reforma, e você disse que depois alguém encontrou alguém da sua família para perguntar como tinha ficado a reforma. Fica perguntando, assim, teve uma professora que a irmã dela mora em Prudente, ela falou assim, fala pra prefeita pra mostrar como tá a reforma, como que ficou. E até hoje, assim, às vezes as pessoas, aquele dia na escola, a menina falou assim, mas e aí, acabou ou não o pergolado? Seu marido, o meu marido anda, eles olham o Fábio na rua e eles falam assim, Fábio, e aí, agora você vai fazer o quê? Agora ele tá no quarto do nenê, né? Aí outro dia eu postei que ele voltou e alguém falou, gente, ele voltou, ele não parou. Isso, e as pessoas têm esse carinho. Se encontra outro dia eu tava na Cacau Show e a pessoa falou assim, que vocês vão fazer alguma coisa hoje na casa de vocês? E as pessoas gostam de saber e ver que a gente é comum, porque às vezes as pessoas olham um prefeito ou uma pessoa de vida pública, um artista, e acha que é a propaganda da Doriana. Sim. A pessoa vestida, pôr na mesa de café da manhã. Não, eu tenho uma vida comum, onde eu faço as atividades de casa, onde eu e meu marido executamos ali, e isso é muito legal, porque daí a gente vai quebrando esses preconceitos ou essas coisas que as pessoas muitas vezes imaginam, mas que a realidade é distante. Legal. Eu tinha anotado aqui sobre o start na política. Você teve apoio principalmente na família? Sim, não, minha família ela foi muito legal. Quando eu sentei com os meus pais, com os meus irmãos moram fora, eu falei pra eles assim, eu vou me candidatar. Meus pais falaram, meu pai na primeira conversa falou, se você se candidatar, esquece que tem pai. Aí eu falei, pai? Ele falou, não, eu não quero vocês a gente não tem nada na vida, a gente só tem um nome, envolver em política. Aí deixei, no outro dia eu chamei ele e falei, pai, você não acredita na educação que o senhor me deu? Ele falou, você tá certa, pode ir. A minha mãe sempre me apoiou, os meus irmãos, meu irmão, no final da campanha, como ele é advogado, ele veio nos ajudar, porque período eleitoral é aquela confusão de denuncia aqui, justiça, ação, Ministério Público, e ele veio. Então, minha família me apoiou muito, graças a Deus, né? Em tudo na minha vida, eu acho que a família é a nossa base, né? Na vida, na adolescência, eles sempre me direcionaram, manteram meus princípios e meus valores adequados com aquilo que eles sempre acreditaram. E eles são minha base até hoje, me apoiam até hoje, me dão toda a força. Minha mãe sempre presente, em oração, meu pai ali, vendo demanda, melhora nisso, você tem que fazer isso, você tem que ver isso, e é muito legal. Quem tá de fora consegue dar os pitacos. Porque às vezes a gente tá ali tão envolvido, a gente não enxerga. E ele vai no lugar, ele vê uma coisa, tem que fazer isso, agora tem que melhorar isso. Não tá bom isso. E ele é assim. E eu fico muito feliz porque ajuda muito, né? Você já conhecia o Fábio antes de entrar pra política? Não, a minha história do Fábio é muito legal. Eu sou a Whitney Houston e ele é o guarda-costas.
Legal. Durante a campanha a gente teve algumas questões aí normais de campanha, de oposição, e decidiram contratar alguém para cuidar de mim porque eles tinham alguns medos, né? E aí procuraram um policial que estivesse de férias para poder fazer o serviço, e era o Fábio que estava de férias, e ele vem fazer o serviço, né, ali de segurança, né, de cuidar de mim, aqueles últimos 15 dias que são muito conturbados do fim da campanha. E normal, veio trabalhar normal, durante o período de campanha normal. E depois a gente começou a fazer encontros da equipe de trabalho, porque muita gente trabalhou voluntariamente, muitos amigos. Aí a gente fazia churrasco, encontros. E aí o amor acabou surgindo, porque Deus escreve todas as coisas, Ele tem propósito em tudo. Era pra ser. Ele sabia que eu precisava de alguém que cuidasse de mim, não só no período de campanha, mas que cuidasse na vida, que me acompanhasse na vida pública. E aí o Fábio chega na minha vida e a gente começa a namorar. Hoje a gente mora juntos, somos casados. Tenho o Francisco, vou formar minha família, que era... Fazem reformas. E fazemos reformas, somos parceiros, o Fábio me apoia. O Fábio é um marido, um companheiro que me apoia em tudo, que nem um minuto ele corta a minha possibilidade de vida pública, é um companheiro que adere às agendas. Isso que é complicado. Isso, adere tudo, super meu parceiro, ajuda na gestão, aqueles guarda-chuvas que a gente colocou uma vez em vez ao coloridos, ele que fez, ele que montou, nas folgas dele. Então é meu companheiro, adere à agenda com as minhas viagens. Amanhã eu tô indo para São Paulo, segunda-feira eu tô indo para Brasília, e ele é meu parceiro, e a gente assim tem construído a nossa família, a nossa vida juntos, e ele é um presente de Deus para mim. Você falou do apoio da família, do esposo e da população. Você eu andei pesquisando um pouquinho antes da gente vir conversar, alguns resultados de pesquisas durante a campanha. Teve uma pesquisa que você estava muito à frente. A população te abraçou? Você sente isso? Eu senti muito isso. Ontem a gente estava jantando na casa de uns amigos e eu falava sobre esse período de campanha com muito carinho, que foi muito bom a acolhida das pessoas. As pessoas poderiam até não votar em mim, ter já o seu candidato, porque tiveram 8 candidatos, então você tinha um amigo, um parente, mas as pessoas foram muito carinhosas. No geral, às vezes a gente fala, o mundo é mau. Não, o mundo é bom. Mas ele é silencioso. O bom, ele é silencioso. O mal, ele grita, ele faz barulho. E o bom, não. O bom, ele te acolhe em silêncio. O bom, ele te coloca para dentro de casa. E foi muito bom. Pós a eleição, agora em governo, eu vejo uma acolhida muito boa. Um carinho muito grande das pessoas em oração por mim. Gestante, então, eu posso dizer que foi assim, é um tsunami de amor e de carinho que eu recebo, assim. Estar grávida é estar em estado de graça dentro da minha crença, né? É ter um ser. Falo que esse momento onde a gente está lutando tanto pela vida, não é nem questão política, de lado A, lado B, posição. Não, a vida, ela não tem posição política. E eu falo que é muito bonito gestar uma vida e ver como as pessoas também se alegram com isso. O tanto de carinho que eu recebo para o Francisco, que é para mim, na verdade, né? Que ele tá aqui dentro. Depois que ele sair, eu sei que vai ser dele, mas enquanto ele tá... E é muito bonito isso. E mesmo antes do Francisco, tinha muito isso. De alguém no gabinete fazer uma oração, mandar um salgado, uma pizza, a acolhida das pessoas. Olha, eu não votei em você, eu não acreditei em você, mas parabéns. Ou aquelas pessoas que mudaram de opinião, de olha, eu não gostava, mas eu tô feliz que você tá tentando. Então, isso tem sido muito bom e é a minha força. É nisso que eu me conecto quando vem as críticas e as questões das redes sociais. Que é muito maior do que... Isso. O apoio silencioso, ele é muito maior do que o barulho de 6 da bolha política, né? É sempre assim. Quando a gente se encontrou aqui no final de 2020, o encontro era para falar justamente sobre as mulheres eleitas na região. Você viu maior dificuldade por ser mulher? Eu acho que isso, para todas as que foram eleitas, não digo que foi um empecilho, mas a política vem muito do homem, né? O homem, o machismo, né? Entre muitas aspas. Foi difícil? É difícil para você?
Na verdade, o que tem são alguns obstáculos a mais, né? A mulher, ela precisa vencer algumas coisas. A gente tem essa questão da beleza, dessa questão do machismo, e a gente tem que colocar barreiras e ultrapassar barreiras. Provar que a gente pode ser mais do que um rosto bonito, um corpo, a gente tem condição e capacidade de execução, né? No meio público, onde a maioria são homens e tem essa questão masculina, a gente tem que ir mostrando a nossa condição. Mas eu falo que a gente tem muito mais facilidade porque a gente age com o coração e com a mente. Então a gente acaba que se diferencia em algumas situações e isso fica muito claro. Então eu preferi me apegar aos diferenciais de ser mulher num local machista do que as dificuldades. Entendeu? Eu sempre preferi falar assim, olha, e a mulher, não só na política, eu sempre falo isso. Falei, esses dias a gente estava em um momento com mulheres e eu falei isso. Eu falei assim, a gente pode ser o que a gente quiser ser, aonde a gente quiser ser. É que hoje a gente fala muito do empoderamento da mulher, fora de casa, mas se eu quiser ser dona de casa, eu preciso ser valorizada lá dentro de casa, escolhendo o que eu quis fazer. Ah, não, eu quero ser uma grande executiva. Não, então tá bom. Ah, não, eu quero ter o meu negócio. Ah, não, eu quero trabalhar numa empresa e... A gente precisa se sentir valorizada onde a gente quer estar e não colocar na nossa vida aquilo que as pessoas acham que eu tenho que ser. Porque hoje criou-se em torno da mulher uma necessidade tão grande dela ser tanto, que ela perdeu a condição de escolha. Então a gente que tem que escolher o que a gente quer ser, né? Quando eu decidi ter o Francisco, formar a minha família, é uma decisão que na minha vida, na vida do Fábio, foi uma escolha. A gente desejou o Francisco, a gente programou o Francisco. E a gente não conversou isso com ninguém. Quando eu anuncio a minha gestação, as pessoas disseram assim, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer. Trabalhar, ser mãe, ter minha família. Porque a gente tem essa... E muitas vezes eu vejo que a mulher hoje, por causa desse empoderamento, dessa questão, ela tem deixado alguns papéis de lado. Ela já não sonha mais em ser mãe, em formar a sua família. Ela pensa na carreira, mas a carreira uma hora vai passar. Ou uma hora ela não vai dar certo e o resto vai ficar onde? Então, eu acho que a mulher, ela precisa, mesmo diante das dificuldades da sociedade, escolher o que ela quer ser. E não olhar para as dificuldades, mas olhar pelo diferencial que a gente tem. A condição de conversar com você, abrir a garrafa, pegar o bolo e ainda ouvir uma música se quiser. Coisa que o homem não tem as 10 caixinhas. Ele abre uma por vez só, entendeu? E aceitar de que também, se eu precisar pegar essa mesa, eu não tenho essa força, mas você tem. Então é que a gente precisa se somar, contribuir um com o outro e não se anular, né? Então, na política eu tenho sido assim, eu não vejo muita dificuldade. A gente tem dificuldade, assim, porque tem a casa, tem as coisas, e tem muita agenda, tem muita coisa. Com o Francisco, acho que minha rotina vai mudar um pouco, mas nós vamos adequar e vai dar tudo certo. Um pouco bastante. Eu fui trabalhar num aniversário de 15 anos, eu fui na parte da filmagem e a Mari, fotógrafa, beijo, Mari, tá de nenê novinho, lá de Venceslau. A gente foi num sábado, ela tava com a cesárea marcada para terça-feira. Eu falei, Mari, o que você tá fazendo aqui? Ela falou assim, eu preciso trabalhar. Você tá grávida? Não é? Tá doente. Eu rezei muito, orei, pedi para Deus segurar o Joaquim aqui para ele não nascer antes do aniversário, porque era o último, né, da agenda dela. E graças a Deus deu tudo certo. Tá lá postando foto do Joaquim todo dia, porque a maioria das pessoas, principalmente eu acho que no setor privado, eu trabalhei no setor privado, as meninas quando ficavam grávidas, era assim, um pesadelo na cabeça. Eu fiquei grávida, vou sair de licença, e agora? Será que eu vou ser aceita de volta? Porque ser mãe é 24 horas, né? Você não pode, no tempo lá, no período de 8 horas que você estiver trabalhando, esquecer que você é mãe. Filho fica doente, passa mal, tem que ir na escola, reunião. Você já pensou em tudo isso? Eu já pensei, eu sempre brinco assim. A gente tem que olhar para o contexto de cada um. A minha realidade é um pouco diferente das outras pessoas, né? A política viveu nesses últimos 2 anos uma reviravolta com essa questão de maternidade política, né? Teve a questão da Marina Silva, quando ganhou a nenê dela e ela era deputada. Tem uma prefeita lá de Bela Vista, lá do norte do país, que teve que montar o quarto do nenê. Tem alguns municípios que já têm a lei de licença maternidade, como o Venceslau sempre foi homem, não tem a lei, né? Então, assim, eu volto ali
15 dias depois do parto do nenê, né? Assim, se eu tiver com condições de saúde, se Deus quiser, também vou orar muito para que eu tenha. E adaptar a realidade, né? Adaptar a rotina. A rotina de um prefeito, ela é livre, né? São 24 horas de trabalho, 365 dias por ano, não tem férias, não tem nenhum benefício trabalhista, é isso. Mas é só a gente adequar, a gente ajustar, né? Eu sei que minha rotina, ela não vai ser a carga horária que eu faço hoje, que saio de casa às 7 da manhã e volto quando dá. Ontem tive momento à noite, cheguei em casa meia-noite. E cada momento, cada dia é assim. Amanhã estou indo para São Paulo de madrugada, volto à noite. Segunda-feira embarco para Brasília, volto no fim da semana e assim vai. Eu sei que quando o Francisco chegar, a gente vai ter que adequar. O que eu acho que gera muita dificuldade nas mulheres é que, assim, eu olho a tua vida e ponho a minha expectativa nela. Tem mães que têm os 6 meses de licença gestação, que podem pedir demissão do emprego e ficar em casa e acompanhar o crescimento do seu filho. Super positivo, super legal, não sou contra. É escolha individual. Tem mães que não têm essa escolha, que tem só 4 meses e que tem que voltar e adequa a rotina. Manda o filho pra creche, manda pra mãe, manda pra sogra. A minha realidade vai ser uma realidade construída, né? Sim. Com o meu marido, com a minha mãe, vou ter a minha rede de apoio ali. E eu vou fazendo ela de acordo com a minha realidade. Eu tô muito tranquila, falei que eu vou viver cada fase em um momento, mas já mentalizando, assim, de que eu tenho uma cidade para cuidar também, tenho a minha família, a gente sabe que prioridade é prioridade, não tem problema, mas que dá assim, com muita cautela, sem extremismos, pra gente levar as duas coisas ao mesmo tempo. O ano que vem meu já está todo planejado com questões a obras, a entregas, né, da prefeitura. Sim. Então isso, graças a Deus, a gente já veio planejando. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém. E vou viver essa experiência. Quem sabe depois eu venho aqui contar para as mães, olhem, engravidem, tenham seus filhos, suas famílias, continuem trabalhando, tenham tua vida. Porque, por mais, vamos lá, que eu não fosse prefeito, eu estivesse na minha loja, eu também teria que voltar. Com certeza. Porque o autônomo, ele não tem também a licença para ficar lá. Então, é só a gente ter o pé no chão e muita tranquilidade. Já que a gente entrou no assunto da gravidez, eu vou abrir o Instagram, porque quando eu postei a caixinha de pergunta, choveu de pergunta. Ai, que legal, fico muito feliz. Deixa eu só ir nos itens arquivados. Eu já podia ter deixado preparado, né? Não, sem problema. Stories. Tem uma pergunta bem interessante, que é da Tatiane Niedo, que também é parceira nossa aqui da Semijoias, sempre está aqui no podcast. Ela primeiro disse assim: parabéns pela gestão, e se nos seus projetos tem alguma coisa sobre arborização. Ela mandou até o emoji de foguinho e de uma pessoa suando por conta do calor. Ai, que legal. Muito obrigada, Tatiane, pelo elogio. A gente tem tentado melhorar as nossas praças. E a gente tem feito todo um trabalho com as nossas árvores, porque em Venceslau tem muitos pontos que as árvores estão velhas, elas estão condenadas por algum problema, assim, cupim, ou condenadas com o tempo. Então a gente tem tentado revitalizar, onde tira essa, colocar mais. Tem cuidado de algumas praças, por exemplo, lá na Caíca, onde a gente criou um espaço novo, que era um puro matagal. Colocou um parquinho, colocou quadra de areia, de vôlei ou de beach tênis, e plantou árvores. A gente tem feito um trabalho com mudas também, não só de arborização, mas também de mudas, de revitalização do belo, de plantar, de deixar os jardins bonitos, né? Mas ainda o que eu vejo é que a gente precisa de uma colaboração da população também muito grande, porque enquanto é mudinha, às vezes as pessoas pisam, quebram, a gente ainda está tendo essas dificuldades, mas tem sim esse desejo de melhorar essa questão da arborização. Apesar de toda a dificuldade que a gente tem, porque as pessoas não querem que plantar árvore, porque estraga a estética disso, tampa aquilo, mas a gente tem tentado fazer nessas áreas para ver o que a gente consegue melhorar aí. Só que na hora do calorão, o primeiro lugar que procuram é uma sombra, né? É isso mesmo. Você tinha falado da estética. Eu acompanho a prefeita Adriana lá em Queirobi. Às vezes vejo alguma coisa da Ruth lá em Caiuá. Em Venceslau eu tô praticamente todo dia. Eu sinto que a cidade, com a mulher, é mais colorida. Eu não sei se passa essa impressão para você, se é de caso pensado, mas eu acho que não. É natural de vocês, mulheres, cuidar assim como se fosse... Agora você vai ser mãe, você vai saber como é que é.
cuidar assim com mais zelo, sabe? Deixar tudo pintadinho. É com mais afetividade, na verdade. As escolas municipais em Venceslau, quando você fala de ser colorida, elas eram todas num padrão de azul. Quando a minha gestão entrou, a gente combinou de pintar tudo colorido. Então, você entra, parece assim, uma caixa de lápis de cor. São todas as cores. A gente pintou cada pilar da escola de uma cor, Legal. pintou as salas. E as crianças adoram, porque isso dá vida. A gente fez aquela questão do grafite no centro de Presidente Venceslau, que muitas pessoas ainda tinham preconceito e tal, mas quando pintou aquelas índias, foi muito legal. As pessoas gostam de cor. Porque dá vida, né? As plantas, quando a gente fez ali a pista de caminhada, a gente teve o problema que as pessoas roubaram as mudas, mas tudo bem, a gente tá repondo e vai refazer, vai fazer a praça. Quando você coloca cor, quando você coloca flor, vida, muda o ambiente. Então, assim, isso são toques que... É isso que eu falo do homem e da mulher se somar. Né? Que isso são toques de... Quando você olha uma casa cuidada por uma mulher e uma casa cuidada por um homem, você vê a diferença, né? São esses detalhes que a mulher é um pouco mais caprichosa, um pouco mais... Não que não tenham homens que não façam, mas é um perfil mais mulher, comum da mulher, isso. Verdade. E as cidades, a gente vai tentando deixar ela mais bonita, porque não tem nada mais gostoso que você sair, olhar e falar, nossa, que cidade bonita, colorida, agradável. E dá gosto de andar por Venceslau. Ai, que bom, fico muito feliz. Tem muito a melhorar ainda, sei que ainda tem muito buraco na rua. Isso é uma questão, né, no seu governo. O povo fala de buraco, a gente entra na rede social e só buraco. A gente até fez um investimento bem grande, de mais de 1 milhão ano passado, comprou todo o equipamento e hoje a gente faz o nosso próprio asfalto. Então, toda semana a gente faz uma rua com o próprio... Antigamente, o recap, ele era algo que fazia só com dinheiro vindo de emenda, de governo, então demorava muito, até ganhar o dinheiro, até vinha muito caro. O governo. Isso, acabou. E agora a gente conseguiu dar uma melhorada nisso e se Deus quiser a gente só vai expandir. Legal. A Eliane, ela é personal organizer aqui em Prudente. A gente fez um curso junto e ela escreveu assim: parabéns por representar tão bem a classe feminina, já que a gente está falando da mulher no governo. E é só isso, ela só quis parabenizar você pela gestão. Tem outra pergunta relacionada à gravidez. É da Viviane Doce Amor, lá do Instagram. Ela perguntou assim: vai ter parto normal ou direto para cesárea eletiva? Eu não tenho medo do parto normal, né? Por mim, o que Deus... Eu falei pro meu médico, falou assim, o que você quer? Eu falei, eu quero o que Deus tem para mim. Na verdade, porque às vezes a gente fica nessa idealização do parto normal, aí não tem dilatação, ou tem alguma coisa, e se frustra, Sim. ou de repente, mas eu não disse assim, não quero parto normal, quero cesárea, ou não, quero cesárea, ou só quero parto normal, não. Eu falei pro médico que o que Deus tiver para mim, para melhor pro Francisco, que ele não sofrer, é o que eu vou fazer. Ainda a gente não sabe, eu tô hoje eu faço 30 semanas de gestação, hoje é o aniversário de semanas da gestação, o Francisco faz 30 semanas, né, que são 6 meses e 3 semanas, e aí a gente vai vendo agora daqui pra frente, né, o que o meu corpo, o que a gestação se encaminha, se é para uma cesárea ou se vai ser um parto normal, mas o que Deus tiver eu vou aceitar e vou viver. Com certeza. E tá preparada para deixar de ser a Bárbara para ser a mãe do Francisco? Ah, mas não, já é a mãe do Francisco, já é, até ontem foi as crianças da escola. Ah, e o Francisco? Eu falei, já é a mãe do Francisco, que ele tenha muito orgulho da mãe dele, que eu possa dar muito orgulho para ele, ensinar ele os bons caminhos aí. Eu brinco com as minhas primas que agora tem a Maria de 1 ano e pouquinho, o Joaquim vai fazer 3. A gente não espera mais elas chegar. As crianças, né? Os dois já andam, então, tipo assim, eles chegam na casa da minha avó, já largam os dois no chão, eles vêm correndo, esquece de pai, esquece de mãe. É só eles agora daqui pra frente. E eles ficam pra trás. Se eles vão chegar ou não, o pai e a mãe, vocês não estão muito preocupados. É sempre assim. As pessoas me veem agora e falam: oi, Francisco. Eu falo, eu também tô aqui ainda, viu, gente? Ai, que isso que já tá ainda tá na barriga. As pessoas já vêm direto: oi, Francisco. E o Francisco, eu falo, eu tô bem também. A Juliara também é lá de Venceslau. A gente falou bastante de política, mas ela perguntou como você analisa a sua trajetória política até aqui. Eu analiso como, assim, como um caminho de Deus mesmo, assim, eu vejo, porque
tudo ia contra para eu ser a candidata, para eu ser eleita, né? Um governo onde a gente começou uma cidade com muitas dificuldades, com muitos problemas. A gente enfrentou chuva, a gente enfrentou fogo, a gente pegou a cidade com muita dívida e ver tudo acontecendo, né? Ver que a gente conseguiu realizar, ver hoje a gente fazendo obras com recursos próprios. Eu vejo que Deus capacita mesmo, que Ele abre os caminhos e que com muito trabalho e honestidade é possível fazer. Então, eu vejo com muita alegria, com muita gratidão e dizer que a gente ainda tem muito para fazer. Com certeza. Tem mais perguntinhas, mas a gente tem... O Bruno também mandou parabenizando você pela gestão. Mas, para finalizar, vem reeleição? Sim, né? O ano que vem a gente tem a oportunidade de se colocar candidato de novo, né? Pré-candidato nesse momento. E eu tenho, sim, o desejo de continuar o meu trabalho. Eu vejo que os 4 anos passam muito rápidos. O primeiro ano você usa um orçamento que não era seu, até você colocar a casa em ordem. Eu acho que eu ainda posso colaborar com o presidente Venceslau. A gente tem muito projeto para dar continuidade, muito projeto para começar. Então, assim, com certeza, se eu tiver com condição de saúde, se a minha equipe entender que eu sou a pessoa, que o meu grupo político, eu tenho sim o desejo, a vontade de me colocar como candidato no ano que vem, de estar ali e tentar uma reeleição. Bom, boa sorte. Hoje, mais do que nunca, estou mais presente em Venceslau por conta da escola. Minhas clientes, 90% são de Venceslau. E a gente ouve falar muito bem da sua gestão, muito bem mesmo, mesmo. Só que tem, como eu tinha falado no começo, os hates, né? Você acha que isso vem mais da parte da oposição, da sua gestão, e como que você encara para a próxima eleição? Você tem mais apoio hoje do que quando você não era... Agora eu sou mais conhecida e agora a reeleição ela é totalmente distinta, né, de um pleito onde eu vim a Bárbara, que era uma menina, eu não tinha rejeição, eu não tinha, né, porque o meu governo agrada, como você disse, mas ele também desagrada, não agrada todo mundo, não consigo. Eu vejo que para reeleição a diferença que vai ser esse ano é que eu tenho números para mostrar. Eu tenho resultado de trabalho, né? Com 2 anos e meio eu consigo pegar fisicamente, a gente fez isso para tal bairro, a gente fez essa obra, a gente concluiu isso. Os índices no Tribunal de Contas eu atingi todos, graças a Deus, o que não vinha sendo atingido. Então, assim, eu tenho números, né? Essa questão da oposição, isso é comum e vai ter sempre, e tem que ter. Né? O que seria legal é se a oposição falasse das virtudes dela e não quisesse ficar denegrindo ou distorcendo aquilo que não é real. É a única coisa que eu acho que podia mudar, mas que é utopia minha, porque isso não vai mudar, porque isso não é de Venceslau, isso é do mundo, isso é uma questão das pessoas. Eu preciso crescer te destruindo e não consigo crescer pelas minhas virtudes. Eu vou continuar fazendo uma campanha limpa, correta, honesta, e agora mostrando resultados, né? Mostrando para as pessoas o que eu fiz nesse período e o que eu pretendo fazer para os próximos anos, se tudo encaminhar. E sinta-se convidada para vir de novo, mais pertinho da eleição, quem sabe, para falar de muito tudo legal, que você já fez. muito legal. Plano de governo, do que a gente pretende. Legal. Fico muito feliz da oportunidade. Vou agradecer mais uma vez sua presença, mas antes da gente finalizar, eu volto para agradecer os patrocinadores, que a Hélida mandou o bolo, Hélida Sabor e Capricho, a gente vai comer daqui a pouco, para não falar de boca cheia. Esse é de churros, não sei se você já experimentou. Não, vou experimentar. É uma delícia. @Sabor e Capricho, Hélida no Instagram. Lopes Engenharia, Terra e Planagem em Presidente Venceslau e Três Lagoas. Marisa Confecções, @Marisa Confecções no Instagram, moda feminina, masculino. Tamanhos especiais e confecção própria, que é o mais interessante, que hoje em dia tem se perdido um pouco essa questão. Acho muito interessante. Beauty Shop da Rafa, lá em Piquerobi. Loja online também no Instagram, Beauty Shop RP. Drogaria Santa Cecília, da minha amiga Maria Rosa, lá em Piquerobi. Muito obrigado de coração pelo apoio.
F10 Eventos da Fran, decoração para sua festa. Como eu tinha falado no começo, pensou em qualquer coisa, a Fran vai lá e faz, sem medo de ser feliz. @FranF10 Eventos no Instagram. Quintal dos Sabores, em Piquerobi, pizzas aos finais de semana e baguetes salgados, fatias húngaras, que são uma delícia. Não deu para trazer porque foi muito cedinho a nossa entrevista, mas da próxima eu garanto que vai ter. @Quintal dos Sabores no Instagram. Marquinhos Importados, loja especializada em artigos infantis importadas diretamente dos Estados Unidos, de bebê de 0 a 12 anos, se eu não me engano. Conheçam o site também, marquinhosimportados.com.br. Dona Bárbara, muito obrigado pela presença, fiquei muito feliz pelo aceite do convite e a gente se vê, se Deus quiser, numa próxima, viu? Eu que agradeço, João, a oportunidade. Agradeço a todos vocês que acompanharam, que vieram conhecer um pouquinho mais sobre a Bárbara, não só a prefeita, a mãe do Francisco, e que vocês olhem para a política com um novo olhar, com um olhar de esperança, que venham fazer parte. Obrigado, João, que Deus te abençoe nos seus projetos, que você só cresça. É muito legal ver a nossa juventude se engajando, tendo coragem. Fico muito feliz e estou sempre à disposição para estar aqui presente. Obrigado. Vou terminar falando a frase clichê de todo youtuber que precisa de engajamento. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente bastante para o nosso vídeo chegar para mais gente, tá bom? Obrigado mais uma vez, Bárbara, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!